Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Kitavó. Quando vieres, começa em Deuteronômio 26:1 e vai até o 29:8. Vamos então passear um pouquinho por essa Parashá, porque eu gostaria de tocar numa questão que é bem mal entendida, é mal compreendida pelas pessoas, tá? Antes disso, vamos ler o texto de Deuteronômio 26, do 1 a 4, desculpe. Diz assim: E será que quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te der por herança e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Eterno teu Elohim, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Elohim, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Eterno teu Elohim, que entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Eterno teu Elohim. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre essa primeira palavra que começa a Parashá. E será que? Verhayá em hebraico. Essa palavra verhayá, quando você rearranja as letras, ela tem as mesmas letras do tetragrama. Então, o Eterno já está se apresentando aqui na primeira palavra da nossa Parashá, demonstrando que o Eterno se tornará aquilo que nós precisamos que ele se torne para nós, porque este é o significado do tetragrama. E depois, amados, nós vamos falar então sobre as primícias, tá? São os 7 frutos que dão na terra de Israel e que eles são trazidos anualmente para que o sacerdote os abençoe e consagre-se então toda aquela colheita. Então, em se falando de primícias, tá? Eu vou falar primeiro das 7 espécies aqui e depois eu vou falar de primícias hoje, depois nós vamos fazer uma aplicação, tá? A primeira é o trigo, ritá em hebraico, cevada, seorá, as uvas, gefen, tá? Figo, teená, romãs, rimon, azeitonas, zait, e os doces, tamar ou dvash. Lembrando que aqui, esses doces aqui é o mel, tá? Só que o mel, ele é da tamareira, não é de abelha. Quando a Bíblia fala de uma terra que emana leite e mel, ela está falando de uma terra onde os animais são tão sadios, os animais são tão abençoados, que as vacas, elas têm uma produção de leite tão grande que o leite pinga. E as tamareiras, quando você olha, você vê o mel escorrendo das tâmaras pelo caule das tamareiras. De tão grande que é a produção, de tão abençoada que é essa terra. Então, quando nós falamos nesses frutos aqui, nós estamos falando do número 7, que indica a plenitude. Ou seja, o Eterno está dando a Israel uma colheita em plenitude. Isso significa que eles consagrariam uma pequena parte da sua colheita, aqueles primeiros frutos que eles iriam colher, e o restante da colheita ficaria para eles. Agora você imagina que essas primeiras frutas que foram colhidas, nós lemos no texto que elas seriam levadas e entregues ao sacerdote, tá? Então, quando a gente fala de primícias, nós estamos falando de bicurim, que são os primeiros frutos. E aí, a gente vai perceber que na Bíblia é um ciclo anual. Começa em Shavuot e termina em Sukkot. Ou seja, as primícias são entregues uma vez ao ano. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, quando a gente tem igrejas, por exemplo, falando, olha, traga sua primícia, traga isso, traga aquilo.
todo mês, está errado. A primícia, inclusive, ela não ia para a igreja, ela não ia para o templo, ela era entregue na mão do sacerdote. E aquilo ficava com o sacerdote. Era parte dele. Então, olha só que coisa interessante isso, irmãos. Nós estamos aprendendo um princípio aqui. O povo de Israel cuidava dos seus sacerdotes, cuidava dos levitas, cuidava das pessoas que estavam ministrando a eles. Isso fazia com que o Eterno abençoasse o povo. Por quê? Porque enquanto o povo cuidava dos líderes, o Eterno cuidava do povo. Simples assim. Não tem nenhum segredo, não tem nenhum malabarismo, não tem nada mirabolante que precisava ser feito. O que eu preciso fazer para que eu possa ser abençoado? Cumpra os mandamentos. Ok? E aí, irmãos, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Era uma sociedade agrícola. Era uma sociedade que tinha lá a sua produção de alimentos, o seu gado. Tinha também o pessoal que era construtor, que era empresário, que produzia bens materiais. E como é que eles levavam as primícias disso, Rabino? Se eles não tinham o campo, o que eles faziam? Eles tiravam um valor que era equivalente ao do dízimo deles. Então, os nossos sábios instituíram que nos dias de hoje, quando nós vamos dar as primícias, o valor é igual ao de um dízimo. Se você ganhar 100, você vai dar 10 de dízimo. Então, na época de Shavuot, durante um mês, você vai dar o seu dízimo e a sua primícia, 10 e 10. Só naquele mês você dá a primícia, porque você blindou todo o seu ano, toda a sua colheita. Entendeu? Entre Shavuot e Sukkot. Então isso trazia para o povo de Israel um benefício muito grande, como ainda traz para nós hoje. Nós temos experiências de pessoas obedecendo a essa mitzvah e sendo assim ricamente abençoadas. A vida mudou depois que eles começaram a obedecer as mitzvot. Essa é uma delas. E a gente não vai fazer isso todos os meses, porque na Bíblia isso não acontece todos os meses. Infelizmente, existem dois lados dessa questão desse pessoal que solicita as primícias mensalmente. Um é a falta de conhecimento. E dois, uma possibilidade de se ter um pouco mais de rendimento dentro da sua igreja. Lógico. Entendeu? Só que nesse caso, as primícias elas não têm um valor fixado. Eles dizem assim, você traga a primícia do que você tem, né? Então, não se estipula um valor, mas a primícia anual, ela tem um valor estipulado, ok? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai ver o seguinte, que essas primícias, elas estão relacionadas também com alguns frutos que são manifestos na nossa vida, tá? E eles estão colocados na árvore da vida, nas 7 sefirot inferiores, que eles correspondem às emoções nossas. E eu vou falar um pouquinho para você sobre isso agora. O primeiro é Hesed, que é bondade, que é a qualidade de dar e se revelar aos outros. Então, o que é a bondade, irmãos? A bondade, ela é algo muito simples. É alguém que tem um coração que pensa no outro. É uma pessoa que tem um impulso de ajudar o outro. É uma pessoa que olha a necessidade do outro e, tendo condições, ela vai lá e supre essa necessidade. Então, Hesed, que é essa bondade, ela é ligada a dar. Ou seja, já nessa primeira sefirá, que atinge a emoção humana, nós temos o quê?
nós temos algo ligado que é a força motriz para que eu possa receber. Qual é a força motriz que me faz receber? É o impulso de dar. E Yeshua diz, dai e ser-vos-á dado. Ou seja, eu dou primeiro para depois receber. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então perceba que isso é uma questão muito simples. E se começa com o dar. Olha só que coisa tremenda, tá? Depois nós temos Gevurah, que é o poder. Às vezes ele é o oposto de Hesed, então ele retém. Mas ele retém para quê? Ele retém para poder ter mais poder de entregar para as pessoas. Então nem sempre você vai dar toda hora. Vai chegar um momento que você vai segurar aquilo para você poder ajudar uma pessoa com mais intensidade. Ou você vai focar o seu poder de dar na vida de alguém até que aquela pessoa se levante e se restabeleça. E uma outra coisa, esse Gevurah, como Hesed precede Gevurah, então isso significa que quando eu dou, eu recebo mais poder para poder continuar dando. E eu vou ter realmente uma munição muito maior para que eu possa cumprir esta mitzvah. E é interessante que esse poder, amados, ele também vai desaguar na questão espiritual. E por que isso? Porque todas as vezes que eu obedeço um mandamento, eu recebo de um outro lado a unção, a santidade, o poder do Eterno. Então isso é muito interessante a gente entender esse passo a passo de uma característica que eu tenho e que eu recebo através da obediência. É simples e é eficaz. Quando eu recebo esse poder, eu recebo junto com ele a santidade, é o poder material para poder transformar isso no espiritual. Ok? O terceiro é Tiferet, que traz consigo a qualidade da misericórdia. É como se você unisse as qualidades da bondade e do poder para gerar misericórdia. Então aquele que tem essa qualidade de bondade, de dar, e o poder que aumenta na vida dessa pessoa, ele vai ter misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia, ela está ligada ao se colocar no lugar do outro. Então eu penso o seguinte, como seria a minha vida se eu estivesse passando por aquilo que aquela pessoa está vivendo agora? Eu me coloco no lugar dela. E então quando eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu penso, puxa, eu preciso fazer algo por ela. Eu preciso ter misericórdia, eu preciso gerar algo para ela. Até a palavra misericórdia, ela tem na sua raiz a palavra ligada a útero, a gerar. Então, o misericordioso é aquele que gera algo para alguém. É aquele que traz à existência algo para uma outra pessoa que tem uma necessidade. Então ele precisa levar aquilo a nascer, a irromper nesse mundo para poder alcançar a vida daquela pessoa. E isso é algo espetacular, alguém ter misericórdia. E um detalhe aqui que eu acho que é importante salientar, as mulheres são mais misericordiosas do que os homens. Eu não digo que seja todas as mulheres, mas a grande maioria é mais misericordiosa do que os homens. Por que isso? Porque a mulher, ela gera. E quando ela gera, ela sabe o que é uma necessidade. Ela sabe o que é quando alguém precisa de algo e ela se coloca como se fosse aquela que vai socorrer a pessoa. Haja visto que quando alguém bate na porta da casa de uma pessoa e uma mulher atende, na grande maioria das vezes, a reação da mulher, ela fala assim, espera um pouquinho que eu vou ver se eu tenho alguma coisa em casa para te ajudar. Se for o homem da porta mesmo, ele fala assim, não tem nada, ele vira as costas e vai embora. Então a mulher, ela carrega essa qualidade de misericórdia
num padrão mais profundo do que o homem. Entendeu? Isso é uma coisa também espetacular, irmãos. A gente vê que a mulher tem essa condição, porque a mulher gera. E como a mulher gera, ela tem sonhos. E quem sonha sabe como é bom dar e depois receber. Então, essa é uma qualidade que precisa ser desenvolvida, mais desenvolvida em nós que somos homens. Depois nós temos, na quarta qualidade, netzach, que é a conquista. Então veja, vamos por partes. Eu tenho a bondade, eu tenho o poder, eu tenho a misericórdia, agora eu tenho a conquista. Então, quando eu venho dando esses passos, o próximo degrau vai me levar a conquistas, que é a qualidade de superar todos os obstáculos. Aí você vai dizer assim, mas como assim, Rabino? Se eu fizer tudo isso, eu vou ter condição de superar os obstáculos? Sim. Por quê? Porque eu já vou ter me lançado numa empreitada de ajudar outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Todas as vezes que eu me abro para ser um canal de bênçãos para alguém, se abre uma outra porta, um outro canal, para que os meus problemas sejam resolvidos. Imagine, por exemplo, que você ajudou alguém a comprar um remédio, ou a pagar um hospital, alguma coisa na área de saúde, vamos colocar assim. Você vai ser abençoado com refuah leimah, saúde completa. Ah, Rabino, mas eu ajudei alguém e eu estou doente. O Senhor vai trazer a cura para você. Por quê? Porque você abençoou alguém naquela área. Entendeu? Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Suponhamos que o Senhor te abençoou bastante e tal, e você tinha um irmão lá que precisava comprar um carro, mas ele não tinha dinheiro para começar, para pelo menos dar aquela entrada e poder pagar depois, né? Aí você foi e ajudou o irmão a comprar o carro. Olha que bênção, você ajudou aquela pessoa, você fala assim, ah, mas Rabino, meu carro, eu ia trocar o meu carro, mas eu ajudei o irmão. O Senhor vai trazer recursos para você, ou vai te abençoar de alguma forma, que o seu carro será trocado. Por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque na área que você dá, é a área que você recebe. Então você vê que netzach, você vai superar todos esses problemas, quando você tem essa qualidade de dar, primeiro. É algo que nós fazemos com uma plantação para que depois haja o aspecto da colheita. E aí depois nós vamos para Hod, que em hebraico significa majestade. Ou seja, é aquela qualidade de grandeza e esplendor. Imagine que você recebeu do Senhor uma grande bênção, como é que você vai se sentir? Você vai ver a grandeza do Criador na sua vida, o esplendor da bênção dele na sua vida. Isso trará um benefício muito grande para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Traz saúde, irmãos. Todas as vezes que nós recebemos uma bênção do Senhor, isso traz saúde para os nossos corpos. Por quê? Porque o nosso espírito se alegra, ele influencia a alma, as nossas emoções. E as emoções, elas influenciam diretamente no nosso corpo. Imagine então, de novo, eu tenho a bondade, eu tenho o poder, eu tenho a misericórdia, eu tenho a conquista e agora eu tenho a grandeza. Passo a passo, eu semeei lá atrás e eu estou subindo uma escada. Você percebe que a gente está subindo uma escada para a gente alcançar algo maior? Então aqui, nesse Hod, na majestade, você vai receber do Senhor, isso vai trazer grandeza para a sua vida. Ah, Rabino, mas eu vou me tornar uma pessoa importante? Não necessariamente, e isso também não é uma questão fundamental. Você quer se tornar o quê? Um rei, uma rainha, uma princesa? Não precisa disso. O que nós precisamos é que essa grandeza do Senhor, o esplendor do Senhor se manifeste em nossas vidas e traga saúde para a gente. Porque quem tem saúde, irmãos, tem tudo na vida. O resto a pessoa vai, ela batalha, ela consegue, ela estuda, ela se lança a projetos futuros.
Por isso, irmãos, é interessante e fundamental a gente começar algo plantando sempre. E uma regra que para mim é uma regra de ouro, é nunca pare de plantar. E por que eu faço isso? Porque eu tenho comigo uma experiência. Como eu nunca paro de plantar, eu nunca paro de receber. Entende? Eu estou sempre recebendo algo. E isso para mim nossa, é maravilhoso. É a experiência que eu tenho tido junto com a minha família, da gente ser alcançado por milagres, por coisas assim que o Senhor traz sobre a nossa vida e a gente às vezes olha e fala assim, puxa vida, mas por que isso aconteceu comigo? E depois nós começamos a nos lembrar daquilo que nós plantamos e das consequências que estão vindo hoje sobre a nossa vida, como tem sido bom ser atingido por grandes milagres do Senhor. Vamos passar para o sexto, então? Nós temos Yesod, que é o desejo e a capacidade de influenciar outros. Quando você chega num patamar em que você está curado, você está restaurado, você está bem em vários aspectos da sua vida, o que você se torna? Um influenciador. Você se torna um exemplo para as demais pessoas. Olha só, você vai poder discipular pessoas nesta área. Você vai ensinar pessoas a obedecerem às leis e mandamentos do Eterno. Você vai levar essas pessoas a seguirem o teu exemplo. E isto vai fazer com que essas pessoas também sejam abençoadas. Então você vai se tornar alguém que vai ter desejos, os seus desejos vão se materializar e você vai ensinar pessoas a desejarem junto com você. Porque você vai ter uma capacidade de influência que não é teoria, é a tua vida. É a prática de vida que você vai poder levar para os outros. Você está me entendendo? Então, essa prática de vida é algo fantástico. É o teu testemunho vivo. Você vai poder chegar em qualquer lugar e testemunhar da sua vida. Ela era assim. Eu passei a fazer isso. Passei a obedecer nessa área. Ela se transformou nisso aqui. Os irmãos entenderam? A obediência vai trazer santidade. Quanto mais você obedecer, mais santo você será. Eu já falei em vídeos anteriores. Não é só colocar aquela roupa, aquele cabelão preso. Não é só isso. É a obediência. Isso faz parte, sim, porque nós temos que preservar uma imagem. Mas não é só isso, isso vem acompanhado de outras coisas. E a questão fundamental é a obediência, porque quando eu obedeço às leis e mandamentos do Senhor, eu sou transformado de dentro para fora. Eu não coloco uma roupa para acompanhar a multidão. Eu coloco uma roupa porque o Espírito Santo está me dando uma ordem para que eu seja daquela forma. Entende? Isso é fantástico, irmãos. Porque isso esbarra na questão da nossa obediência, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou estar ouvindo a voz dele, isso vai estar me transformando e me tornando uma pessoa diferenciada. Vamos para o último, então, que é o Malhut, o reino, que corresponde à fala e à ação. Então, isso aqui, irmãos, para a gente finalizar essa questão das primícias, isso vai influenciar na nossa fala e na forma como nós vamos agir. Aí você vai me perguntar assim, Rabino, por que isso? Porque cada um teve uma educação familiar, cada um teve uma influência familiar. Mas nós vamos chegar num ponto no qual a nossa fala vai mudar. Por quê? Porque a nossa situação mudou. As nossas atitudes vão mudar, porque a nossa situação mudou. Então nós já não vamos agir da forma como nós agíamos e nem falar da forma como nós falávamos. Vou te dar um exemplo disso. Tem gente que quando você encontra com a pessoa, como é que a pessoa
você recebe a pessoa. Como é que tá, irmão? Shalom, tá tudo bem? Ah, tá mais ou menos. Mas todas as vezes que você encontra essa pessoa, ela tá mais ou menos. Ela nunca está bem. Quando ela passar a obedecer, qual vai ser a reação sua quando você encontrar com essa pessoa? Você vai chegar e, shalom, irmão, como é que tá? Eu tô ótimo. Ué, o que aconteceu? Olha, eu comecei a obedecer assim, eu estou fazendo isso. Então hoje a minha vida mudou, inclusive eu voltei a estudar, eu estou trabalhando numa outra coisa, eu investi numa coisa diferente, a minha vida está sendo transformada dia após dia, porque lá atrás eu comecei a obedecer. Você percebe então que o seu encontro com essa pessoa vai ser completamente diferente? Por quê? Porque você tomou uma posição de obedecer. Essa não é uma decisão minha. Eu não posso dizer para você assim, irmão, obedeça. Eu posso te ensinar um caminho, mas a decisão é sempre pessoal. A decisão é única e intransferível. Quando eu paro para obedecer, eu disparo sobre a minha vida uma série de coisas que vão transformar a minha vida e, consequentemente, eu vou começar a falar diferente. Eu vou começar a profetizar diferente. Ao invés de eu abrir a boca e dizer assim, é porque a situação está ruim, eu vou falar assim, Baruch Hashem, o Senhor me abençoa, Ele vai continuar abençoando, as coisas vão continuar mudando. Olha, o ano que vem, querendo o Senhor, eu já estou em outro patamar. Você entendeu? Que você vai começar a se enxergar de uma forma diferente. Porque nós, assim como aconteceu com o povo de Israel, aqueles espias, eles olharam as pessoas que estavam em Canaã e disseram assim, nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Ou seja, eles se consideravam muito pequenininhos, muito gafanhoto. Irmão, você não é um gafanhoto. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Você está entendendo isso? Então, quando eu começo a obedecer a Escritura, essas coisas começam a mudar na minha vida, essas áreas da minha vida vão sendo influenciadas, e isso causa uma mudança na minha fala, na minha postura, até no jeito de vestir, de conversar com as pessoas, você vai ter mais confiança. Por quê? Porque você lá atrás olhou e falou assim, tem um mandamento aqui, e eu vou obedecer. Aleluia. Entende isso? Então, a Torá começa dizendo o seguinte, o Senhor dizendo, eu vou me tornar aquilo que você precisa, que eu me torne para você. Tem o mandamento aí, das primícias, os bicurim, simples, mas ele vai mudar algo dentro de você. Essa obediência vai mudar esses 7 aspectos da sua vida e vai te trazer plenitude de dentro para fora. Simples assim. Não tem uma fórmula mágica, não tem um negócio assim, eu vou girar um botão aqui, eu vou apertar aqui, clique e já mudou minha vida. A obediência ela é testada dia após dia, semana após semana. O Senhor prova os nossos corações, Ele vê se a gente vai estar obedecendo mesmo, se a nossa proposta de obediência é verdadeira, se o nosso pacto para andar com Ele é real. Mas quando nós fazemos uma decisão, que é uma decisão firme, e nós vamos obedecendo dia após dia, os resultados são fantásticos. Só para mim terminar, vou contar uma curiosidade para você. Quando em Israel os agricultores faziam os seus plantios, quando os primeiros frutos começavam a aparecer nos galhos, eles iam lá e amarravam uma fitinha vermelha para poder entregar aquilo para o Senhor. Eles já marcavam os frutos, eles já diziam, isso aqui é o melhor da minha produção, vou entregar para o Eterno, eu vou dar o melhor para Ele, porque eu amo, eu tenho tanta certeza que a minha colheita vai ser, uau, fantástica, que eu vou já agora dar o melhor para Ele. Eu vou marcar cada fruto, porque esse fruto não pertence a mim, é do meu Senhor. Aí eu te pergunto, com tamanha
obediência, com tamanha kavaná, com intenção de coração, a ponto de colocar uma fita e marcar o fruto. Você acha que o Eterno não olharia para essa pessoa e diria assim: deixa comigo, filho, pode fazer a plantação, você não vai ter praga, você não vai ter chuva excessiva, você não vai ter falta de chuva, tudo vai acontecer na medida certa. Conta comigo, filho, porque eu estou do teu lado para te abençoar. É isso, irmãos. Espero que você tenha compreendido tudo aquilo que eu tentei mostrar para você nesse vídeo dessa paraxá. É um princípio simples, cujos resultados são poderosos. Eu te digo isso pela minha própria vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Querendo Yeshua, estaremos juntos mais uma vez. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Shavua tov.